Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Fabrício Santana, sou fisioterapeuta da ProElite e hoje eu tenho um assunto sério para conversar com vocês. Qual que é esse assunto sério? O que eu preciso conversar com vocês aqui, tá? E eu preciso comprometimento para vocês ficarem até o final do vídeo, tá? Vai valer a pena, vai ser importante para vocês e vai ser rápido, tá? Eu prometo que eu não vou enrolar muito no vídeo não, tá? Vai ser direto para ajudar você. Qual que é esse problema? O que está acontecendo? Eu tô vendo muita gente aparecendo na clínica ou vindo conversar comigo, corredores de diferentes idades, com algumas lesões, com alguns agravamentos das lesões que elas poderiam ter sido antecipadas. O que significa? As pessoas elas estão deixando para depois para ver se resolve, ou acha que vai curar sozinho, ou não dão bola, não dão a devida importância para a gravidade da lesão, e estão vindo com lesões que não são complicadas, mas elas estão mais graves, ou seja, elas estão com mais intensidade, e aí isso poderia ser, com certeza, antecipado na fisioterapia, tá? Então, qual que é a conversa de hoje? É mostrar para vocês quando que vocês têm que procurar um fisioterapeuta, tá? Quando vocês têm que ir atrás para resolver o problema. E quando, às vezes, é só uma dor do dia a dia e passa e tá tudo bem, tá? Vocês não precisam sair correndo e procurar o fisioterapeuta toda vez que você sente uma dorzinha. Mas, em alguns momentos, eles vão ser importantes, sim, vocês irem atrás de um fisioterapeuta e de uma fisioterapeuta, né? O primeiro ponto que eu tenho que trazer para vocês é desmistificar que dor não é sinônimo de lesão. Não significa que eu vou ter uma dor no corpo, que eu vou ter lesão, tá? E isso às vezes pode parecer meio bobo, mas às vezes as pessoas sentem uma dor, acham que é uma lesão e mesmo assim vão deixando. Ou elas não conseguem identificar, tá, qual dor que é normal e qual dor eu realmente tenho que procurar um fisioterapeuta. Eu já fiz uns 2 ou 3 vídeos falando sobre esse ponto, então aqui eu vou resumir rapidamente para a gente ir para outros pontos que eu ainda não conversei em nenhum vídeo aqui, tá bom? Bom, a dor ela é dividida principalmente em geral e localizada, tá? Quando é aquela dor geral, muscular, não pega o músculo inteiro, um pouco mais difusa, que você não consegue apontar onde que está aquela dor, são dores do treino, aquela dor tardia, significa que você alterou alguma questão no teu volume, ou fez um treino diferente, ou pegou um pouquinho mais de peso na academia, fez um intervalado, um tiro, alguma coisa que estava fora da tua rotina e o corpo deu aquela estranhada, né? Sobrecarregou ele um pouquinho mais e ele está respondendo com essas dores. Essas dores elas tendem a passar, tá, gente? Em torno de 48, 72, até um pouquinho mais, dependendo de qual é teu nível na corrida. Se tu começou a correr agora, tá no primeiro mês, é normal que essas dores elas tendem a demorar um pouquinho mais para passar no teu corpo, e faz parte, tá? Você vai treinar com um pouquinho de dor, vai fazer academia com um pouquinho de dor, e elas aos poucos vão diminuindo e vão sendo menos recorrentes. Então elas só vão aparecer quando você trocar muito bruscamente, ou mudar, ou fazer uma prova, uma corrida numa distância um pouquinho maior que você está treinando, que está acostumado, aí elas vão aparecer, tá? Essas dores elas são comuns e até de certa forma esperadas, tá? Então essa dor ela não vai te causar nenhuma lesão, tá? Qual que é a dor que você tem que se preocupar, tá bom? É aquela dor numa articulação, num tendão, em algum lugar um lugar muito pontual, ou seja, você pega o dedo e você consegue colocar, tá aqui a minha dor, aqui está a minha dor. Aí a gente tem que começar a pensar em algumas coisas, tá? Primeiro é se ela vai aumentar durante a corrida, ou seja, ela vai se intensificar. E aí, se ela se intensificar e perdurar essa intensidade por mais que um dia, aí você começa a pensar em ir num fisioterapeuta. E aí, se você der um descanso, diminuir um pouquinho o volume, ou seja, correr um pouquinho menos no outro dia, e essa dor ela não passar, ou ela não atenuar, ou até piorar, aí está na hora de você ir no fisioterapeuta, tá? É a hora que você tem que cuidar, porque aquilo ali pode se transformar numa lesão um pouco mais grave, com um pouco mais de intensidade, e você poderia tranquilamente ter passado num fisioterapeuta, ter feito alguns processos ali terapêuticos bem mais simples, com menos tempo e principalmente sem interferir tanto no teu treino, porque ele não vai precisar tirar do treino, não vai precisar reduzir muita carga, você vai ficar com bem menos tempo de tratamento e você resolve rápido, tá? Por quê? Porque você foi rápido resolver o problema, tá? Então não se esqueça disso, tá? Não tem problema
vocês irem, se você tem alguma dúvida, pode até deixar aqui nos comentários ou vai conversar com o seu fisioterapeuta de confiança para que ele decida, bom, quem sabe aqui a gente tem que dar uma olhada ou aqui não, pode, toca a ficha, não tem problema nenhum, aqui não, você não vai correr um risco de se lesionar aqui, tá? Uma coisa também está relacionado bastante às lesões e que eu vejo bastante, infelizmente, é sobre o aumento brusco de volume. O que significa isso sobre isso? Então imagine, você está lá intermediário, iniciando, começando a correr e você faz, vamos supor que 10 km na semana, tá? Em 3 dias você faz 3 km um dia, 3 km no outro e 4 km no outro, tá? Você faz 10 km. E aí na outra semana você inventa de, em vez de fazer 10 km na semana, você faz 20. Aí você faz 6 num dia, 7 no outro, enfim, e aí soma e dobra o teu volume. Esse tipo de aumento brusco de volume, ou seja, a quantidade que você corre, tem que ser evitado, tá? Por quê? Porque o corpo de vocês provavelmente não estão acostumados e não estão preparados para essa mudança. Tá? Então, se a gente for olhar as lesões que ocorrem de maneira brusca, assim, ou seja, 1, 2 semanas, de uma hora para outra, você começou a sentir uma dor e aquilo evolui para uma lesão, normalmente elas estão relacionadas com aumento e manejo brusco de velocidade, tá? Velocidade e aumento da distância, tá? Então isso tem que ser realmente cuidado, tá? E como é que vocês sabem o que é o ideal ou não? Normalmente, eu falo que para você sempre de uma maneira segura correr ou aumentar esse volume de 10 a 20% no máximo de semana para semana. Ou seja, um dia eu corri 10, na outra semana eu corro 12. Tá? Aí eu fico um tempo correndo 12, umas 2, 3 semanas, aí aumento 1 km depois, 2 km, tá? Então é de pouquinho em pouquinho que vocês vão conquistando esse dobro, esse 20 km, 30 km na semana. Não é de uma hora para outra, tá? E aí se você quiser, ou se você gostaria de evoluir mais rápido, aumentar 30%, 40%, e você não sabe se você aguenta ou não, daí eu vou deixar um link aqui embaixo que vocês podem entrar em contato para conversar com o Nestor, com o Juliano, com o Felipe, que é o pessoal aqui da ProElite, para que eles vão te ajudar vocês a ajustar tanto esse treinamento, tanto e ver se vocês dão conta de fazer esses manejos. Olhar para o teu volume da semana, olhar para o teu histórico, olhar também para a tua academia, se tu está fazendo fortalecimento, isso diz muito se você aguenta ou não fazer essas mudanças um pouquinho maiores do que esses 10 e 20% que eu falo para vocês, tá? Então se vocês não têm um treinamento, se vocês não têm planilha, se vocês não têm um olhar de um treinador, então clica aqui embaixo e vem saber um pouquinho mais sobre como é que funciona a nossa assessoria de corrida, tá? E se você está correndo por conta, você sai para correr, dá sua corrida e segue um planejamento assim que você acha que é o correto, não passe de 10 a 20%, tá bom? Um ponto aqui que infelizmente eu tenho que trazer para vocês também é que não espere que você demorou muito tempo para ir no fisioterapeuta e que você vai resolver a sua lesão rápido. Resolver, curar a lesão, tratar a lesão demanda tempo, tá? Principalmente se você deixa muito tempo para ir atrás de um fisioterapeuta. E isso é um dos motivos pelo qual eu estou conversando aqui com vocês, tá? Essa conversa séria aqui que a gente precisa ter. Por quê? Porque imagina, se você leva 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5 meses, 1 ano para ir atrás para resolver uma lesão, e infelizmente, gente, isso acontece, tá? Infelizmente acontece. Ou seja, eu estou há 1 ano lidando com uma canelite, por exemplo, que é uma lesão que ninguém gosta de ter, obviamente ninguém gosta de ter nenhuma lesão, mas é uma lesão um pouco mais comum. Você demora 1 ano para desenvolver essa canelite, aí você vai no fisioterapeuta e está com a expectativa de que em 2, 3 semanas você esteja curado. Infelizmente não funciona assim. Eu gostaria que funcionasse assim, mas não funciona, tá? Porque as lesões crônicas, elas demoram mais tempo para curar, tá? Cada lesão demora de um jeito diferente para um tipo de pessoa diferente, tá? Então, levando em consideração tua experiência, teu fortalecimento, o quanto que você corre, as suas metas, os seus objetivos, tudo isso leva em consideração para a gente saber mais ou menos quanto tempo vai demorar essa lesão para curar ou não, tá? Principalmente se você já teve uma lesão igual, se curou, se não curou, se foi no fisioterapeuta, se tratou, enfim, é muito fator, tá? Que não vale eu falar aqui para vocês, porque senão o conteúdo vai ficar um pouquinho mais chato, um pouquinho mais denso, tá? Mas
entenda, existem muitas coisas envolvidas para determinar o quanto tempo você vai demorar para estar curado de uma lesão. E uma das coisas que mais interfere é o quanto tempo você fica insistindo com a lesão, tá? Por isso que é muito importante você procurar um fisioterapeuta o quanto antes. Então, se você tem aquela dúvida, não sabe se você está no momento de procurar fisioterapeuta ou não, quer deixar aqui nos comentários? Pode colocar aqui nos comentários, a gente vai conversando. Esse ambiente aqui é para a gente discutir mesmo, tá? Então coloca o teu caso aqui e a gente vai conversando, ou procure um fisioterapeuta que você tem confiança para vocês irem trocando essa ideia para saber qual o momento certo de dar a devida atenção para algum sintoma, né? Alguma dor, alguma queixa, algum desconforto, tá certo? Então, eu trouxe esses 3 pontos justamente para poder ajudar vocês a vocês identificarem qual o momento certo de dar a devida importância para o que vocês estão sentindo, tá? Relacionado à lesão, é claro. Eu sei que o conteúdo é chato, que incomoda ficar falando sobre lesão, é uma coisa chata, eu quero uma coisa alegre, quero feliz, eu quero os outros conteúdos aqui que a gente faz para vocês, mas quando eu vejo que é importante, eu vou trazer conteúdos desse aspecto, dessa maneira aqui para vocês, tá? Porque eu estou vendo bastante gente com esses problemas na minha prática clínica, no dia a dia. E se a dúvida é de um, se o problema é de um, pode ser uma dúvida ou um problema de você que você está passando enquanto está vendo esse vídeo, tá? Então, se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você está em dúvida se você deve ou não no fisioterapeuta, provavelmente você já deveria ter ido conversar pelo menos com o fisioterapeuta. Você não precisa marcar e sair tratando, mas simplesmente chega, conversa com um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta que você tem confiança e pergunta, será que esse caso eu tenho que dar uma olhada? Será que eu espero um pouquinho mais? Será que eu ajusto alguma questão de volume? Eu converso com o teu treinador também para ver, fazer um ajuste de treino, de intensidade, para ver se resolve esses sintomas e para que você se cuide, tá, gente? Para quanto mais vocês conseguirem prevenir as lesões, mais vocês não vão correr o risco de agravar, de intensificar e não dar a devida atenção para isso, que é muito importante, tá bom? Então, eu peço que para você, se você gostou desse conteúdo, mesmo sendo um pouquinho mais denso, você gosta do conteúdo que a gente faz, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da Pro Elite, esse grupo aqui que ama corrida e nos ajude em nosso foco. A gente está com uma meta, um objetivo de chegar aos 1000 inscritos. Então, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, ajuda a gente aqui, a gente vai ficar muito feliz aqui de ter vocês aqui. Tanto eu como Felipe, Juliano, Nestor, a gente vai gostar muito de ter você aqui e você receber também os nossos conteúdos toda vez que a gente lançar aqui, tá bom? E também deixa seu joinha, deixa esse teu like, para que eu saiba que você está comigo, que você também se preocupa principalmente com não se machucar, com evitar, e você corre de maneira consciente, tá bom? Que é o mais importante. Não adianta só correr de qualquer maneira e sem se preocupar com amanhã, que infelizmente se você se machucar isso vai atrapalhar o teu treino com certeza, tuas provas e teus objetivos, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e até mais, gente!